Mantenha o seu coração e os seus ouvidos abertos. Deus vai falar conosco. Pastor Kleber. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vocês estão bem? Todo mundo crente? Todo mundo aqui preparado para ir para o céu? Então, fica ligado, porque está chegando a hora. Ele está mais perto hoje do que ontem. E isso vai acontecer. E o arrebatamento está aí. Graças a Deus que a Bíblia se cumpre dia após dia. Amém, queridos? Senhor Jesus, quero lhe agradecer pela bondade, pela misericórdia de nos trazer aqui esta noite. Uma noite especial, Senhor, porque esta casa completa mais um ano de vida, de existência. Não foi por tentativas faltosas do inferno de fechá-la, mas a boa e perfeita mão poderosa do Senhor sempre esteve e estará sobre este lugar. Senhor, as vidas que aqui congregam, as pessoas que estão debaixo desse pastoreio, as congregações, quantos de nós temos histórias para contar e dizer que o Senhor não tem faltado conosco, porque o Senhor é o Deus que cumpre aquilo que promete. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por este ano. Nós te louvamos e te bendizemos no nome glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. E todos os santos digam amém. Amém. Se assente, por favor, por alguns instantes, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus de verdade pela bondade do Senhor de nos trazer aqui esta noite. E grato a Deus, depois de 2 anos e um pouco mais, sem estar com vocês, em especial com um amigo, pastor Laércio. E fiquei muito grato a Deus quando o pastor me ligou nesses dias e convidando para estar com vocês aqui. Eu desejo que o Senhor Jesus fale aos vossos corações. Amém, queridos? Há algumas coisas que a gente precisa pontuar antes de mais nada. Eu vou confessar um negócio para o senhor aqui, pastor Laércio, os obreiros. A gente anda por alguns lugares e eu sou meio complicado com esse negócio de ficar rasgando seda. Está longe de mim. A gente tem que ser o que é. Amém ou não? Amém. Mas eu quero aqui trazer uma palavra de agradecimento e de honra. Porque geralmente a gente chega na igreja e para que o culto aconteça, às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas estão envolvidas para que o culto aconteça. Entre essas pessoas a gente tem os ministérios, os departamentos, que essa noite de longe dava para escutar, parecia anjos que estavam cantando aqui nesse lugar. Quando eu chegava aqui, eu falei, mas deve ter milhares de pessoas aqui, porque vocês estão cantando tão especial, mas tão especial que há uma atmosfera fora da igreja. O negócio não está só aqui dentro, está lá fora, em nome de Jesus. E eu não tenho pacto com a mentira, eu tenho pacto com o Senhor Jesus Cristo. Lá fora a atmosfera está diferente. Graças a Deus. Eu quero também aqui trazer minha palavra de alegria, porque eu fui recebido por diáconos que, se o senhor estiver vendendo passe, eu compro, em nome de Jesus. Ô irmãos, eu vou falar, vocês estão com um time, essa turma que está trabalhando hoje aqui, é top, é das galáxias, vai morar no céu, não tem jeito. Desde a hora que eu parei o carro lá fora, eles estão me dando atenção, estão fazendo coisas que eu falei assim, meu Deus, me dá um obreiro desse, Senhor Jesus. Muito, olha, vocês, continue assim, porque eu vou chegar lá olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Deus abençoe vocês, continue assim, que o nome de Jesus é que é glorificado. O nome dele. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, queridos, ao Evangelho do Dr. Lucas. Pastor havia me ligado
para estar com vocês, eu pedi uma confirmação de Deus. Queridos, o ano passado eu completei 25 anos de pastoreio. E eu vou dizer algo para você que eu não quero nem de longe perder isso que eu vou dizer agora para você. Eu ainda tremo e temo em cada culto que eu vou pregar. Graças a Deus por isso, porque o dia que eu não tremer e temer, eu virei profissional da fé. Profissional da fé não sobe, sobe é adorador. Não sei se você entendeu. E todas as vezes que eu tenho que estar pregando aqui na nossa casa, em nossas igrejas, eu sempre fico: Senhor, não me deixa subir para púlpito nenhum, se não é para o Senhor falar. O Senhor pode fazer qualquer coisa para que eu não suba, usa quem o Senhor quiser. E segunda-feira passada, durante o momento que nós estávamos no pastoreio de pastores, o Senhor Jesus confirmou ao meu coração aquilo que é para esta casa, para quem está aqui esta noite, para quem está acompanhando. Deus, esta noite, mais uma vez, eu creio, eu profetizo, eu busco, eu declaro que o Senhor vai falar mais uma vez neste lugar. Lucas capítulo 2, verso 22 diz assim: completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levavam o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhas ou pombinhos. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual da consagração, exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo erguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Verso 36. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos. Depois de se casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Amém?
o texto nos traz informações preciosas. Uma delas conta que a velha Babilônia, que já não existia mais, durante o período de exílio, durante o período de correção, alguns dos judeus, incluindo levitas, incluindo alguns sacerdotes, ficaram amigos da Babilônia. E quando Esdras, e também diante do governo de Neemias, precisaram desses homens, alguns deles não desejaram e ficaram na Babilônia. E você já deve ter ouvido o vosso pastor e os seus líderes assim dizer, que o problema não é o Senhor tirar pessoas do Egito, e muito menos da Babilônia. O maior problema é Babilônia e o Egito sair de dentro da pessoa. Tem gente que está em Jerusalém, mas continua com o coração no Egito, com o coração na Babilônia. E os nossos irmãos, alguns deles, não desejaram voltar. Ficaram lá. Parece que o castigo de 70 anos, a disciplina de 70 anos, a alguns não foi como deveria de ser. Porque tem gente que cresce com a luta, e tem gente que não aprende com a luta. Tem gente que entra na luta de um jeito e sai melhor do que quando entrou. E diga graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige e disciplina aqueles que amam. Na volta, alguns não desejaram. E os que voltaram, perderam a sua genealogia. Alguns não fizeram mais questão da sua genealogia. Alguns entenderam que o Deus que um dia falou com Israel, pelos 400 anos de silêncio, que esse Deus não olhava mais para a nação, que era um erro. E nós conhecemos isso e aprendemos com a Bíblia. O fato é que algumas pessoas, apesar de, repita, apesar de, mais uma vez, apesar de, Babilônia não mexeu com eles. Voltaram. E os que voltaram, alguns voltaram para a região da Galileia, a região específica também da tribo de Asser. E alguns desses homens e mulheres não quiseram mais levar a vida que outrora os seus antepassados levaram. E a Bíblia conta-nos aqui a história de algumas dessas pessoas. E uma delas é a família da nossa irmã Ana, que não fica na Galileia. A Bíblia não diz como, por quê, mas dá-nos a entender que Ana, quando na sua idade madura, na sua idade adulta, ela se casa, e o texto diz que ela viveu apenas 7 anos com seu marido. Depois de 7 anos, Ana veio a ficar viúva. Uma tragédia para muita gente. Uma das coisas que eu reputo por mais violenta na vida é a morte. Só Jesus pode vencer a morte. O ato mais pesado, mais terrível, mais estranho, que mexe com os nossos sentimentos, é a morte. Mas para isso Jesus veio, para nos trazer vida e vida com abundância, diz a palavra de Deus. Ana, ela fica viúva. E quando ela fica viúva, ela tem a chance de ficar amarga. Ela tem a oportunidade que muita gente quer para justificar o seu azedume. Ela tem a oportunidade para ser uma pessoa não gentil. Afinal de contas, a biografia da nossa irmã Ana, até a sua viuvez,
vai bem. Quando o seu marido morre, Ana tem uma tragédia na vida, 7 anos, pouco tempo de casada. Ela não desfruta de uma vida que a grande maioria de nós, homens e mulheres, os que optam pelo casamento, desfrutam. Muito cedo ela ficou viúva. Só que Ana toma uma decisão na sua vida. A Bíblia não diz como ela foi parar em Jerusalém. A Bíblia diz que a sua linhagem, o seu território, a história, a questão de Ana era Galileia, não era propriamente Jerusalém. Mas quando o marido morre, Ana toma uma decisão. Ela não volta para Galileia. E ela também não fica amarga, ela opta pelo contrário. Ela toma uma decisão de não sair de Jerusalém. Mas se você ler com os olhos espirituais, você vai enxergar um pouco mais. Porque ela não apenas opta em não ficar amarga, não ficar azeda, não ficar reclamando, não ficar questionando, como também ela toma uma decisão, porque a família dela foi uma das famílias que manteve a genealogia, que não quis pulverizar, não quis se contaminar. E até então a gente não escuta falar da irmã Ana aqui do templo, a não ser nesse texto. E a Bíblia diz que Ana tomou uma decisão quando ela fica viúva. Ela não tomou uma decisão de se trancar em casa, ela não tomou uma decisão de não mais ir ao templo. A Bíblia diz que Ana tomou uma decisão de viver para Deus. E viver para Deus não foi uma retórica, não foi uma declaração de quem apenas vem uma escola dominical, ou culto de Santa Ceia, ou aniversário de igreja, ou vem para o culto quando está precisando. Ana tomou uma decisão. Ela tinha talvez a opção, ou opções na sua vida, mas por decisão dela, ela optou em servir ao Senhor. Querido, Ana tomou essa decisão, e ela viu coisas que muitas, ou a maioria, se não quase todas, as mulheres da sua geração viram. A decisão de Ana não foi se trancar para o resto da vida, para a vida. Tem gente que passa pela vida, mas não exala a vida. Tem gente que passa e não deixa saudade. Tem gente que vai e deixa saudade. Que Deus nos livre de passar pela vida sem exalar vida. Que as pessoas se lembrem de nós como homem de Deus, mulher de Deus que exalava vida. Eu não sei se você sabe, mas o Cristo da cruz não é um Cristo carrancudo, não é um Cristo deselegante, não é um Cristo mal educado, não é um Cristo que não é gentil. A Bíblia diz e declara isso, e nós vemos isso, que quem recebe Jesus na sua vida fica parecendo com Ele. Vive sorrindo, vive cantando, vive louvando. Como a irmã Ana, que ainda não tinha conhecido Cristo. Mas pela sua decisão, Ana conheceu o Cristo Salvador. A decisão de Ana poderia ser, como alguém diz, levar uma vida de limão, azeda ou azedo. Mas Ana toma a decisão de abrir o coração e servir ao Senhor no templo. Mas a Bíblia não diz que Ana teve cargo de diaconisa, que Ana teve cargo disso ou daquilo. A minha Bíblia diz, e você confere para ver se eu não estou fazendo alguma prática de heresia aqui, que a Bíblia diz que Ana, desde que, apesar de que ficou viúva, ela tomou uma decisão. Ela foi servir ao Senhor no templo. E a Bíblia diz que ela não servia ao Senhor um dia, 2 dias, semana de consagração, de ceia. Ela não servia ao Senhor apenas nas vigílias. Ela não servia ao Senhor apenas nos dias de festa. A Bíblia é verdadeira, é a boca de Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ana, os demais dias da sua vida, ela usou-os para servir ao Senhor no templo.
muita gente faria o contrário, talvez eu. Mas Ana não se permitiu a isto. Decisões que nós tomamos hoje, e que se não prestarmos atenção, pode afetar a nossa descendência. Decisões que nós, por atos comissivos ou omissivos, afetamos a nossa descendência. Servir ao Senhor não é obrigatório. Escute-me. A gente não vem para a igreja para receber carro zero. A gente não vem para a igreja para pedir para Deus nos dar barras de ouro. A gente não vem para Deus para ser cultuado por Deus. A gente serve a Deus para cultuar ao Senhor. É muito diferente de quem precisa da corda, da presentinho, da carguinho, da corrente, da isso para cultuar. Não, ou a gente serve a Deus por amor, ou não serve. Mas e se eu estiver doente? Deus continua merecendo o meu louvor e a minha adoração. E se por acaso uma morte chegar em casa, se por acaso eu ficar desempregado, se por acaso acontecer o que eu não quero, Deus continua merecendo o meu louvor e a minha adoração. Porque quem sabe para onde vai, não se amarra com coisas da terra. Aliás, quem quer ir morar com Jesus, não leva a vida no raso, não leva a vida no horizontal. As nossas guerras jamais serão vencidas no horizontal. Rabá, Shorialabás. As nossas guerras, é interessante esta lei da física espiritual. Enquanto eu estou na posição de não me curvar, de bater boca, de discutir, de ficar azedo, criar problema, rebeldia, não vai acontecer nada. Eu vou ficar mais chato, mais complicado, mais insuportável. Mas o mistério acontece aqui, ó. Oh! É aqui, quando eu saio do horizontal, estão falando mal de mim, a luta está pesada, o chicote está estalando, eu não abro minha boca para ficar discutindo, eu levo as minhas guerras para o vertical. É aqui, eu não bato boca, eu não fico dando brecha para o diabo, eu não empresto minha boca para o diabo, eu não empresto meu ouvido para o diabo. Quer discutir comigo? Vai discutir com meu pai. Quer brigar comigo? Vai brigar com meu pai. Você quer brigar comigo? Vai falar com o meu advogado. Vai falar com aquele que é dono da minha vida. Ana, viúva, escolheu servir ao Senhor no templo. Ana tomou uma decisão na minha ótica. Ana não era uma pessoa que servia a Deus de lábios. Ela servia a Deus de coração. Ana não era uma pessoa que se dizia ser filha de Deus e se comportava como criatura. Ana saiu da esfera de criatura e foi servir ao Senhor como filha no templo. Porque, querido, presta atenção. Quem sabe a paternidade que tem, o pai que tem, o Senhor que serve, confia que o seu amanhã está nas mãos dele. Então a gente não fica prostrado diante da crise, diante do problema. Porque tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Ana toma uma posição de viver como filha. Filha. Às vezes, nós esquecemos que nós somos filhos. E filho, que me conste, quando chega na casa do pai,
Ele tem a liberdade para abrir a geladeira e tomar água gelada, de comer o pudim, de abrir o micro-ondas, pegar o pão, de mexer no armário, de abrir o freezer, de abrir a despensa, porque ele é filho. Há uma diferença de criatura e de filho. Filho tem liberdade, filho fala com o pai, filho entende o pai, filho pega o olhar do pai, não é? Eu quando era menino, meu pai sentava no púlpito, não tinha essa não. O olhar do pai assim já significava: para de fazer bagunça no culto, menino. Porque a gente entende o olhar do pai. O gesto do pai a gente entende. Ana não se comportou como criatura, ela se comportou como filho. Pega isso para você essa noite. Há uma diferença de se identificar como criatura. E a Bíblia diz que depois de Cristo Jesus, aceitando a Cristo Jesus, nós saímos da esfera de criatura para termos a posição de filho. Filho, 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 filho. E Ana sai da condição de criatura. Ela está ferida, ela está viúva, ela tem algumas coisas dentro do coração que na Bíblia não diz, mas a gente entende. Foram 400 anos de silêncio do Velho Testamento para o Novo. Olha que coisa interessante. Durante 400 anos, a voz de Deus ficou meio que silenciada, embora Deus se manifestava, como nesta noite Deus também está se manifestando na sua história e na minha. Ana estava viúva e a Bíblia diz que ela optou por servir ao Senhor aonde? Aonde? Não foi em casa. Não foi na esquina. Não foi ficar enfiada em coisas ruins. Ela tomou uma decisão. Mas quem disse que Ana não tinha sentimentos? Quem disse que Ana, como mulher, não tinha vontade, sentimentos, tristezas, alegrias? Ela não era anjo, ser humano. É provável que Ana levantava-se alguns dias e tinha saudade do marido que conviveu pouco. Mas ela tinha duas opções: volto para Galiléia ou fico perto do templo. É escolha. Volto para Galiléia ou fico perto do templo. Tem gente que na luta, ao invés de ficar perto do templo, sai da igreja. Perdeu. Se a gente não está conseguindo algumas coisas perto de Jesus, imagine longe de Jesus, aonde vai dar. A igreja não foi estabelecida por acaso. Foi dito aqui essa noite que o dono da igreja, o fundador da igreja, o Senhor da igreja, o nome dele é Jesus Cristo. Longe dele a gente se perde, perto dele a gente se acha. A Bíblia diz que esta mulher, Ana, ela optou por servir ao Senhor. Mas o luto não afetou Ana. A circunstância não afetou Ana. O silêncio de Deus externo do templo não afetou Ana. Olha o que a Bíblia diz. Ela está no templo servindo ao Senhor. Ana não trazia problema para os obreiros da igreja. Ana não trazia problema para os líderes da igreja. A Bíblia diz que Ana servia ao Senhor em constantes orações e jejum e fazendo seus afazeres no templo. Ana não estava nem um pouco preocupada com título. Meu irmão, quando a gente tem um propósito na vida de servir ao Senhor, título pouco importa. O que importa é quem eu sou. O que importa é a minha identidade. O que importa é que quando eu chego perto do Pai, Ele não precisa falar nada, rabaxai, a sua presença. Quando o Pai está do lado da gente, querido, oh querido, oh querido, oh, a decisão de Ana é uma decisão de não ficar chorando pelo luto. Mas olha o que Ana fazia. Ela jejuava, ela orava no dia de ceia. Não é verdade? Não, não é verdade. Ana orava quando ela estava alegre. Não, não é verdade. A Bíblia diz, quantos que estão aqui acreditam na Bíblia? A Bíblia diz que Ana, viúva, nova, agora
o relato da biografia dela. Olha o que o Espírito Santo deixou para mim e para você. Com 84 anos, o Espírito Santo soprou aos ouvidos do Dr. Lucas, o irmão Lucas, e escreveu assim, ó, põe aí, coisas que os outros não colocaram. E no templo, uma senhora com 84 anos, que ficou viúva nos 7 anos depois de casar, vivia em orações e jejuns e servia ao Senhor constantemente no templo. Ana jejuava e orava. Aliás, jejuar para Ana não é problema. Percebeu como é que está o negócio hoje? Obviamente que eu não vou perder o jargão, né? Aqui não. Aqui não. Ana não tinha problema de jejuar, consagrar-se. Ana não tinha uma necessidade de passar num concurso público, por isso jejuava. Isso era hábito, isso estava na essência, isso estava no coração. E sabe o que é interessante? É que Ana fazia isso, e os homens não viam muito, mas o Espírito Santo viu. E a Bíblia diz que mesmo estando viúva, mesmo tendo ficado triste, Ana congregava. Você não entendeu? Ana ia para a igreja prestar o seu culto a Deus. Mesmo quando ela estava triste, mesmo quando Ana sentia saudade do marido, mesmo quando Ana olhava para as outras mulheres com marido, mesmo quando Ana viu as outras mulheres com filhos e com netos, a Bíblia diz que Ana ia constantemente ao templo e ela orava e jejuava. Ana congregava. Aliás, para Ana, congregar não era problema. Para Ana, nunca que congregar foi problema. Sabe o que eu olho para a irmã Ana? Ana nunca foi uma pessoa complicada. Ana era uma pessoa resolvida na vida. Você não entendeu? Quem precisa virar bebelô de Deus, quem precisa ser paparicado, não entende que a vida eterna é muito maior do que isso aqui. A vida eterna é superior do que algumas coisas. Ana era resolvida. Ela sabia quem era Deus. Tanto sabia que a Bíblia diz que no silêncio de Deus, por 400 anos, externo, 2 pessoas receberam revelação. Ana e Simeão. Engraçado que os 2 são velhinhos. Fica ligado com esses velhinhos de oração na igreja. Fique esperto diante das cãs que são santas. Esses homens não precisam falar nada. Só dele ficar perto da gente assim, você já está aprendendo com eles. Quando é de Deus, porque quando é de Deus é tranqueira. Mas quando é de Deus, homens que têm experiências, homens que têm marcas na sua vida, homens que já passaram pelos desertos, que foi dito aqui essa noite, mas deserto não é lugar de cristão, deserto é local que a gente passa para viver experiências novas. A Bíblia diz que Ana sabia se relacionar com o ministério, ela não tinha problema. Ei, que dia que eu vou? Não está escrito isso. A Bíblia diz que ela jejuava e orava e fazia os seus serviços no templo. Ana tanto sabia se portar que ela nunca teve problema com Simeão. Querido, para quem você acha que Deus vai entregar algumas coisas? Para quem vive sendo problema ou para quem se comporta como filho? Ana nunca foi do perfil de ficar se valendo do vitimismo. Olha para Ana. Ana era uma mulher igualzinha às mulheres aqui desta igreja, igual a minha esposa. Sabe por quê? Eu não sei qual é a cor do cabelo de Ana. Presumo pela cor da pele das pessoas do Oriente. Mas o que me interessa é o seguinte. Ana tinha dente, ouvido, nariz, corria sangue nas artérias dela. Ana era um ser humano.
Ana podia estar triste, Ana podia estar abatida, Ana podia ter dia que não estava tão bem, mas sabe o que Ana fazia? Ela ia para o templo, ela congregava, ela servia ao Senhor, ela orava, ela jejuava. E a Bíblia diz que Ana, por essa vida que ela tomou, por essa opção que ela decidiu na sua vida, pelo Espírito foi-lhe revelado. Irmão, quem anda no templo, quem vive perto de Deus, quem anda ligado nas coisas de Deus, vai ver coisas que os outros não vê, vai ouvir coisas que os outros não ouviram, vai viver coisas que outras pessoas não viveram. A Bíblia diz que Ana, com certeza, ela não era uma super mulher. Até porque a Bíblia diz que Ana servia ao Senhor no templo com oração, com jejum. Mas escute bem, Ana tinha roupa para lavar. Mas a roupa para lavar não era problema para ela servir ao Senhor, nem motivo para não ir para o culto. Ana tinha ocupações para fazer. Ana vivia com algumas situações que nós temos. E talvez alguém diga, mas ela não tinha marido. Querida, dá glória pelo marido que você tem, porque tem gente que quer e não tem. Ana servia ao Senhor no meio de uma situação de viuvez. Existem situações na vida da gente, tanto homem quanto mulher, que a gente veste como se fosse o fim do mundo. Não, querido, não é o fim. O que a gente não pode esquecer da nossa genealogia. A gente não pode esquecer que aqui as coisas passam. E o que Deus tem para nós é eterno, não é uma coisa limitada. A Bíblia diz que a irmã Ana sabia ser organizada. Porque, querido, alguém que serve no templo, alguém que dá exemplo, alguém que o Espírito Santo menciona desse jeito, não pode ser alguém sujo, bagunçado, desorientado e disciplinado. A Bíblia diz que Ana estava no templo diariamente. E aliás, querido, a Bíblia diz que ouvindo Deus, porque quando a gente busca, a gente acha. Você já leu isso na Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Ana recebe de Deus o que quem está fora do templo não recebe. Simeão recebe de Deus o que quem está fora não recebe. Aliás, Ana, ela tem uma posição na sua vida. A posição dela é que apesar da viuvez que ela tem, Ana sabe se comportar e sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. E não serviu a sua viuvez, a sua tragédia, o seu momento para sair do templo, para largar o templo, de deixar de adorar. Pelo contrário, Ana continuou firme. A Bíblia não diz que o seu coração de mulher estava bem. Agora, queridos, eu estou aqui no meio de um colegiado de pastores. Se o Senhor disser para mim que todo dia a gente tem motivo para sorrir, se disser para mim que porque é pastor a gente só vê passarinho todo dia, porque na vida de quem serve a Cristo tem luta. Às vezes você não dá brecha, mas tem alguém que dá brecha. É perseguição, é aborrecimento, são fatos. Para muita gente as lutas são motivos para sair da igreja, se afastar da presença do Senhor. Mas para nossa irmã Ana, a Bíblia diz que ela tinha tanta convicção do que ela fazia, quem ela era, que ela adotou, ela trouxe para a sua vida um significado diferente. Oração, jejum e servir ao Senhor no templo. Ela tem casa para arrumar, ela tem sentimentos de mulher. Você que é mulher entende, os homens que estão aqui entendem. Às vezes os nossos filhos passam por fases, às vezes temos problemas no trabalho, etc, etc. O ministério às vezes traz alguns ardores, traz alguns aborrecimentos. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde o sono também, principalmente quando a gente vai ficando mais maduro, que a gente não fica discutindo, guarda algumas coisas do coração. Mas saiba de uma coisa, tem um Deus que intercede, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que te protege, tem um Deus que zela por você e tem um Deus que dá na hora certa a resposta. A gente não precisa bater boca, não precisa discutir, não precisa sair no braço, não precisa fazer o que os outros fazem. Quem sabe quem é Deus na sua vida sabe orar. A Bíblia diz que a irmã Ana, ela toma uma decisão na sua vida, ela não vai para Galileia, ela fica em Jerusalém, ela opta por servir ao Senhor no templo. E vivendo e servindo ao Senhor no templo, a Bíblia diz que ela estava constantemente, incessantemente, buscando ao Senhor. Não é que Ana não vivia, não é que Ana não tinha problema, não é que Ana não tinha tristeza, ela tinha.
É lógico que tinha. Mas escolher como viver nessa terra, a gente pode escolher. Alguns preferem se comportar sendo vítima. O crente não é vítima de nada. O crente é filho do Deus vivo. Ele sabe quem é o seu Senhor. Ele entende isso. Paulo escreveu isso a Timóteo no capítulo 4. Lá no verso 16 ele diz assim: Timóteo, na minha audiência ninguém foi. Ninguém foi. Paulo orou por pessoas, Paulo foi usado por Deus para tanta coisa, mas na primeira audiência de Paulo, as pessoas ficaram com medo e não foram. E aquilo também machucou o coração de Paulo, mas tem uma vírgula. Ele diz assim: no entanto, o Senhor me assistiu naquela audiência. Sabe o que significa isso no grego? Significa quando está lá que o Senhor o assistiu, no grego significa a posição de alguém que toma defesa a favor de alguém. Paulo diz que no dia da sua primeira audiência, o Senhor o inspirou, colocou dentro dele força, e Paulo naquela audiência foi vencedor, porque o Senhor o assistiu. Ana tem suas guerras, Ana tem as suas lutas, mas Ana tem uma decisão na sua vida: servir ao Senhor no templo, adorar a Deus no templo. Escute bem, estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão muito mais a fim de orar, não estão mais a fim de congregar, não estão mais a fim de buscar ao Senhor. Tudo é motivo para não vir à igreja. Não tem problema, caça assunto para não vir na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: foi num culto desses, presta atenção, em que Ana, conduzida pelo Espírito, ela já tinha ouvido do Espírito que o Senhor Jesus haveria de ser apresentado. Ana é a primeira testemunha, aliás, a única mulher que a Bíblia registra que estava no templo. Quando a irmã Maria entra com o irmão José, Simeão pega o menino Jesus no colo. Aquela mulher está com 84 anos, vida de oração, vida de jejum, vida no templo. Quando acaba a apresentação, a irmã Ana pega Jesus no colo. O que as outras não viram, não escutaram, não receberam, a irmã Ana escutou, recebeu e testificou. Por estar no templo, Ana foi a primeira mulher que pegou Jesus no colo. Deus não decepciona ninguém. Ninguém que o serve, ninguém que o adora, ninguém que é fiel, fica sem resposta de Deus. A Bíblia diz que Ana tinha uma vida ligada nas coisas do Espírito. E depois que ela pega o menino Jesus, a Bíblia diz que Ana falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. O verbo fala aqui no sentido de falar, implica em uma ação continuada. Sabe o que acontece com Ana? Ana não viveu um milagre, Ana não ficou no milagre. Ela saía na rua e dizia assim: eu peguei o menino Jesus no colo. Ei, o Messias estava comigo no colo. Sabe o Messias que foi prometido por Deus? Então eu peguei ele no colo. O Salvador está entre nós. E um dia ele há de se manifestar. Ana testemunhava, e a Bíblia diz que a ação de Ana era continuada. Irmãos, o Deus que operou ontem é o Deus que opera hoje, o Deus que vai operar amanhã. O Deus que é o Deus dessa casa, assim nos lembra esta noite. Ele prometeu que ele vai buscar, ele vem buscar. O arrebatamento vai acontecer. É bíblico. Não pare de pregar, não pare de cantar, não pare de adorar. Na rua, em casa, onde você estiver, lembre-se: quem está perto de Deus escuta, vê coisas que os outros não veem. A Bíblia diz que Ana poderia ter vivido uma vida de reclusão, de angústia, de aflição, mas ela fez uma opção: servir ao Senhor. Você não vai encontrar no texto Ana dirigindo o coral de mulheres de Jerusalém. Você não vai encontrar no texto Ana sendo a líder do departamento disso. Aliás, você vai encontrar no texto um outro homem chamado Simeão, que foi prometido para ele nos 400 anos em que a humanidade não estava ouvindo Deus. Duas pessoas aqui nesse texto mostra, evidencia, está claro, que ouviram Deus. A Bíblia diz que então Samuel, guiado pelo Espírito, foi ao templo, e o Cristo do Senhor ele pegou no braço. Querido, hoje é aniversário da igreja.
O aniversário é uma data que a gente comemora, maravilha. Mas amanhã o culto continua. Depois de amanhã o culto continua. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na sua casa, onde você estiver, e também nos horários de culto, o culto continua. A gente não para de falar de Jesus, a gente não para de cantar Jesus porque termina o culto. Na nossa vida é diferente. A gente mantém a genealogia. Ana vem de uma tribo, a tribo de Asser. Ela podia voltar para Galiléia. Sabe o que Ana optou? Ela preferiu ficar em Jerusalém. Ela podia ter voltado para Galiléia. E sabe o que é mais interessante? Eu estou concluindo com você. É que tem gente que sempre vai reclamar. Vai reclamar de tudo. Vai reclamar de tudo. Vai pontuar tudo. Porque para eles algumas coisas é que interessam. Agora olha para o texto. O que essa mulher tinha de especial para ser revelado a ela pelo Espírito? E ela ter esta honra de pegar o Cristo, o Messias, no seu colo. Vida com Deus. Templo. É aqui, é na zona sul, na zona leste, na zona norte, na nossa, em Caçapava, aonde for. Aonde o Senhor escolheu, estabeleceu que nós prestamos também o nosso culto. Os dias estão chegando em que a humanidade vai clamar por uma porta de templo aberta. E não vai encontrar. Hoje a gente ainda pode dar glória a Deus de porta aberta. Hoje a gente ainda pode manifestar as evidências do Espírito Santo, orar em línguas estranhas em voz alta. Aproveite o tempo que Deus está te dando, mantenha a sua genealogia. Pode ser que num culto desses que você veio aqui, eu vá, tenha 4, tenha 5, tenha 10. Mas você está lá, você está aqui, você está buscando, você está adorando. Talvez você veio para cá hoje com uma notícia, com um fato, com um problema, com alguma coisa que ainda não se resolveu. Talvez a sua vida esteja um pouco alguma coisa de Ana. Mas você está aqui, adorando, buscando, servindo, celebrando. Fica preparado que algumas coisas podem acontecer de extraordinário na sua vida. A Bíblia diz que Ana, embora estivesse no meio de uma geração que tinha até alguns problemas em relação à irmã, mas Ana se posicionou, e a Bíblia diz que ela era uma profetisa. Sabe o que alguns homens disseram de Cristo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, região da Galileia. Erraram barbaramente. Mas eu quero ficar aqui com Ana. Sabe de onde Ana era? Da região da Galileia. Mas ela fez uma opção. Ela não está nem um pouco preocupada com o que estão falando da região dela. Porque quem é crente sabe o valor que ele tem, sabe quem ele representa, sabe o que ele é no corpo de Cristo. É uma opção, irmão. Ou a gente escolhe ficar no coro da multidão de críticos, ou a gente escolhe viver algumas coisas que as pessoas querem trazer sobre nós, ou a gente se define em servir ao Senhor também mais ainda no tempo. A Bíblia diz que Ana, depois que o menino Jesus foi apresentado, está no texto, ela continuava a dizer: eu peguei no colo o Messias, eu peguei no colo Jesus, eu peguei no colo o Salvador. E quem não estava naquele dia, perdeu a chance. O culto de hoje jamais voltará. O aleluia, o glória, a salva de palmas, o louvor, a oferta, o abraço, o toque, o cheiro, a gratidão de hoje nunca mais volta. Amanhã é uma possibilidade, hoje é certeza. O que eu tenho que fazer para Deus não é amanhã, é agora. Deus está me dando a vida, é agora. Aliás, nós estamos vivendo um tempo que quem está vivo hoje, nunca foi tão real isso. Eu parei de contar os amigos pastores que morreram de Covid. Aqui está minha esposa e eu, mais 2 lá atrás. Junho do ano passado, pastor, meu pai ligou para casa para mim e eu disse: pai, eu estou indo embora, eu achei que eu ia morrer. 26 dias trancado em casa, 40% do pulmão. Fernanda teve uma convulsão, a gente achou que não ia dar jeito. O último dia que o médico disse: se esse remédio não fizer efeito, você tem que ser internado. Quando eu fui para ser internado, não tinha vaga no hospital. Eu estava em casa, eu não aguentava fazer isso, eu não aguentava sentar. Eu disse: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Quem me viu dia 26 de junho e me vê agora, sabe que Deus tem poder.
você nunca vai encontrar tempo favorável para ser o melhor pastor. Você nunca vai encontrar tempo favorável para ser o melhor missionário, para ser a melhor pessoa cristã. Porque na vida do cristão sempre vai haver luta, sempre vai haver oposição. O dia que Deus nos dá é hoje, é agora. Sirva ao Senhor hoje e agora. Eu quero concluir com você. E a Bíblia diz que Ana, ela então ofereceu a sua vida para servir ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é lógico, que é uma situação de expressão, de figura de linguagem. Se Ana estivesse viva hoje, sabendo que era aniversário da igreja, e congregasse aqui, você acha que Ana estaria onde? Responde. Você acha que para uma pessoa, uma mulher que sonhou casar-se, ficar viúva aos 7 primeiros anos de casamento, era para enterrar a viola ou não? Quero saber nada de Deus, não. Ela fez o contrário. Tem coisas na vida que a gente não quer passar, mas Deus permite que a gente passe, porque Deus tem propósito. A pergunta 3 para a gente fechar. Ana estava no templo, ouviu do Espírito. O Espírito Santo falava com ela, como falava com Simeão, e ela estava no templo. Quando Jesus voltar, aliás, ele fez uma pergunta: achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Não é fé dizendo que ele é o Cristo, o Senhor, e só declarar. É vida. É andar com ele. A pergunta é: em que condições eu vou estar quando Cristo? Será que eu vou escutar o toque da trombeta? Porque Ana estava ligada no Espírito. E ela pegou o menino Jesus no colo. Talvez se é pouco para você, a Bíblia não traz isso como pouca coisa, não. A Bíblia diz que ela então tomou a decisão de servir ao Senhor. Quais serão as justificativas que nós poderemos alegar se Jesus voltar e nós não formos arrebatados? O que será que me impediu de congregar? O que será que foi mais importante do que as reuniões de círculo de oração, de escola dominical, oração de homens, trabalho de homens? O que será que foi mais importante do que os cultos nos lares? O que será que está acontecendo que algumas pessoas não têm mais o prazer de estar no templo? Porque quem tem o prazer de estar no templo vive coisas, ouve coisas, recebe coisas que outros não recebem. Hoje é aniversário desta casa, estamos celebrando esses dias aniversário do templo. Ana tomou uma decisão na sua vida, e a sua decisão foi honrar a sua genealogia. Não ficou debaixo de colchão, não ficou chorando, não ficou se lamentando, foi servir ao Senhor. Aconteça o que acontecer, sirva ao Senhor Jesus Cristo. Em tempo, fora de tempo, sirva ao Senhor Jesus Cristo. Absorva aquilo que Paulo escreve a Timóteo, dizendo: salva-te a ti, guarda-te a ti, porque salvando a ti, guardando a ti, salvarás a muitos. Ana optou em servir ao Senhor, em jejuns, em oração e servindo ao Senhor no templo. Esta casa completa mais um ano, até Jesus voltar, porque se for amanhã, o templo físico vai ficar. Eu não sei você, é bonito, é gostoso, é legal, mas tem coisa melhor. Tem coisa melhor. A decisão de Ana foi a decisão de não ficar se martirizando, se lamentando, e deixou-se ser usada por Deus. Que o Senhor Jesus, nesse ano que vem a terceira, talvez venha a quarta fase do tal do vírus, que cada hora é um nome, as coisas não vão melhorar, porque a Bíblia está se cumprindo, e quem é crente com ou sem Covid. Quem é crente quando a gente pode congregar aqui, quando tem que congregar em casa, a gente mantém a chama acesa, a gente continua orando em casa, orando de madrugada, lendo a Bíblia. Aconteça o que acontecer, faça como fez a nossa irmã Ana, opte por servir ao Senhor. Que venham mais
200, 50, 30, 10, eu não sei. Mas enquanto nós estivermos aqui, que o nosso coração seja o coração de Ana, servir ao Senhor. E não ficarmos nos lamentando porque não trocamos de carro, porque não passamos no concurso por causa disso, por causa daquilo. Não. Se eu oro, se eu me dedico, se eu faço a minha parte, o Senhor sabe o que fazer. Quem não sabe fazer muito bem sou eu, mas Deus sabe o que fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que ao sair daqui essa noite, o seu sentimento seja um só. Eu vou arrebentar mais, eu vou fazer mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Até agora eu fiz foi pouco, eu vou fazer muito mais, porque a quem busca, o Senhor se manifesta. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde. Deus faça com você coisas que você ainda não viveu. Mas prepare-se, tudo tem um preço. Andar reto, temer ao Senhor, tem resposta do céu. Deus guarde a vida de vocês e Deus os fortaleça em nome de Jesus. Muito obrigado.